No Antigo Testamento, texto áureo. Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, versículo 10, parte A. Verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. A leitura bíblica diária na segunda-feira, 2 Crônicas 34 e 31. É a mesma leitura que está na nossa leitura aqui, Bíblica em Classe, esse versículo 31 que diz: E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. A leitura de terça-feira, Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 11, onde fala que a ordem divina para reconstruir o templo de Jerusalém. Aqui na sua direita, na nossa esquerda aqui, Esdras capítulo 1 tem o título de que epígrafe: Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor da boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazendas e com gado, afora as dádivas voluntárias, para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo o Espírito de Deus despertou para subir a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Todos que habitavam nos arredores se confortaram as mãos com o objeto de prata, de ouro, de fazendas e com gado e com muitas coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredade, o tesoureiro, que as deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. Este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. E todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos este levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. A leitura de quarta-feira está registrada em 2 Crônicas, no capítulo de número 14, e o versículo de 1 a 6, onde nós encontramos a seguinte expressão. O título diz: Asa reina e vence a Zerá, o etíope. Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias. Esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos, e os altos os quebrou, as estátuas e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento,
Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens de sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra eles naqueles anos, porquanto o Senhor dera repouso a eles. Então, a abolição de toda a idolatria em Judá. Na leitura de quinta-feira, temos no livro do profeta Joel, o capítulo de número 2, versículo de número 23 em diante, até o 27, que diz assim: o título da leitura é Deus promete abundância e prosperidade ao seu povo. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos em que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente e ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. A leitura de sexta-feira encontramos no texto de 2 Crônicas, capítulo de número 8, versículos 1 a 6, onde Salomão constrói várias cidades após a manifestação da glória. E sucedeu ao cabo de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou as cidades de Irão que tinha feito, e fez habitar neles os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Ramate e Zobá e a tomou. E também edificou a Tadmor, no deserto, e todas as cidades das munições que edificou em Ramate. Edificou também a alta Bet-Horon e a baixa Bet-Horon, cidades fortes, com muros, portas e ferrolhos, como também a Baalate e a todas as cidades das munições que Salomão tinha, e todas as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, tudo quanto conforme o seu desejo. Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio. E para finalizar a leitura bíblica diária da semana, no livro do Êxodo, livro do Pentateuco ali do Êxodo, no capítulo de número 19, versículos 16 a 19, onde nós vamos ver aí o avivamento com fogo e trovões. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um zunido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o zunido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhes respondia em alta voz. Assim, então, finalizamos aqui a leitura diária da lição, que traz por título O Avivamento no Antigo Testamento.